A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Jesus é lindo demais. No encontro passado, Jesus nos ensinou sobre confiar em Deus. Ele nos fala assim: não andem ansiosos com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante que as roupas. Ele fala assim: olhe as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Ele fala: quem pode acrescentar um só dia na sua vida? É possível fazer isso? Ele nos mostra que a nossa vida está totalmente no controle de Deus. E aí ele continua: olham como se veste as flores do campo. Nem Salomão, no seu esplendor, vestiu com tanta beleza. Portanto, não fiquem aflitos pelo que há de comer, pelo que há de beber, pelo que há de vestir. Vocês são mais importantes para o Pai do que todas essas coisas. Amados, não precisa ficar ansioso, porque você é filho de Deus, você é herdeiro do Pai. E o nosso Pai, Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é dono de todos os recursos desse mundo, visível e invisível, físico e espiritual. O reino de Deus, ele é eterno. E ele finaliza assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. E hoje Jesus ele vai nos ensinar aqui sobre as riquezas do céu. Então ele dá continuidade a esse sermão. E ele fala assim: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem o prazer de dar o reino de Deus a vocês. Ele nos chama de rebanho, ele nos chama de ovelha. E assim ele nos mostra que nós somos ovelhas totalmente dependentes do nosso pastor. E nós precisamos viver dessa forma, entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. E ele fala aqui que o Pai tem o prazer de dar o reino de Deus para nós. O Pai ele tem o prazer e a alegria de dar o reino de Deus para nós. A palavra reino utilizado aqui é basileia. A basileia não é um reino físico, ele é um reino espiritual. Quando nós falamos de reino espiritual, nós estamos falando que ele é um reino soberano, é um reino de Deus, o Todo-Poderoso, o soberano, o Criador dos céus e da terra. O reino físico que nós vivemos, ele depende do reino espiritual, porque ele foi criado com a palavra de Deus. Então nós servimos um reino soberano, em que o Deus Pai é o Todo-Poderoso e Jesus Cristo é o Rei dos Reis, como está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele não é como um presidente que pode ser tirado do cargo, não. Ele já é o Rei dos Reis, é o Todo-Poderoso, porque ele é Filho de Deus Pai. E nós fazemos parte do reino de Deus. E como nós podemos fazer parte do reino de Deus? Se a gente se arrepender, se a gente crer em Jesus e se arrepender dos nossos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 15 fala: porque aqueles que se arrependeram poderão fazer parte do reino de Deus. Então, para fazer parte do reino de Deus, nós precisamos crer e se arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos também confessar Jesus como único, suficiente Salvador da nossa vida. Nós precisamos então ser batizados, confessar publicamente que nós somos
filhos de Deus, e que nós iremos, a partir de agora, obedecer os princípios do reino de Deus. Então, para viver no reino de Deus, nós precisamos obedecer os princípios do reino de Deus. Marcos capítulo 7, 21 fala que nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor, Senhor será salvo. Nós precisamos obedecer e respeitar os princípios do reino de Deus. E quais são esses princípios? Amar a Deus, amar ao próximo, perdoar como Jesus perdoou, ser generosos, não avarento como o homem da parábola da grande colheita. Precisamos ser generosos, precisamos buscar a justiça que está em Jesus e andar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Andar no Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus, como está em Gálatas 5. E ele continua assim: vendam tudo o que vocês têm, confiem em Deus, deem o seu dinheiro aos pobres, arranje bolsas que não se estragam, guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, também está o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, também está o seu coração. Não acumulei riquezas onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão vem e rouba. Acumule riqueza no céu, onde não existe ferrugem, onde não existe ladrão, onde ninguém pode roubar. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E a pergunta que eu quero encerrar hoje é: aonde está o seu tesouro?